Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, a gente viajou tanto na maionese aí nos balanceamentos que já deu tempo até de esquecer de qual que é o assunto que a gente está trabalhando, né? Então vamos relembrar aqui brevemente. Estamos aqui no assunto 6, onde o tema do assunto 6 a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento, equações e classificação dessas equações, certo? Os objetivos iniciais nossos eram relembrar os principais tipos de reações químicas e aprender a balancear toda e qualquer reação química em menos de 5 minutos. Creio que esse segundo objetivo nós já cumprimos adequadamente. Falta trabalhar um pouquinho melhor o primeiro objetivo, né? E para a gente cumprir esses objetivos, lembra o caminho da nossa aula? Primeiramente a gente ia trabalhar a diferença de reação e mistura, né? Entender o que é uma reação química e como é que a gente representa ela por meio de equações, nós já fizemos. Vimos o que é balanceamento de uma reação e por que é necessário balancear. E paramos aqui no item 3, né? Onde a gente estava falando um pouquinho sobre os métodos para balanceamento de toda e qualquer reação. Acho que o item 3 nós já cumprimos de maneira minimamente adequada, né? Vimos ali um bom número de equações, desde as mais simples até as mais complicadas, né? Então, faltou a gente trabalhar um pouquinho agora o item 4, 5, 6 e, é claro, o exercício a gente está trabalhando desde o início, certo? Então vamos lá para o item 4, falar um pouquinho sobre os indícios da ocorrência de reações químicas. Isso na verdade vocês já viram, já devem ter visto lá no ensino médio. Vamos lá. Então, o que acontece? Toda reação, quando ela ocorre, normalmente, né, nem sempre, mas normalmente ela traz para a gente alguns indícios de que uma nova substância está sendo formada. Esses indícios principalmente são mudança de cor, formação do precipitado, liberação de gás, mudança de temperatura, liberação de luz, mudança ou formação de algum cheiro diferente, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando o tio mostrou lá aquela brincadeira da limalha de ferro, né? Quando a gente coloca lá pó de ferro sólido com enxofre sólido, né? Em contato no mesmo lugar, o que acontece? Eu formo uma mistura, né? Muito bem, então se eu passar um ímã, aqui eu continuo, o pó de ferro gruda no ímã, né? Então as propriedades, as características dos materiais que estão misturados, elas são guardadas. Quando eu faço essa mistura e eu aqueço, né? Então eu tenho lá o ferro e o enxofre e eu aqueço, você percebe na tua frente acontecendo uma reação química, né? Começa a formar uma laminha, tipo uma lama, né? Na tua frente ali, começa a haver a formação de fumaça, né? Começa a formar um negócio estranho na tua frente, quer dizer, os materiais estão interagindo e está havendo a formação de uma nova substância. E essa nova substância, inclusive, perde a propriedade de ser atraída por um ímã, enfim, né? As propriedades não são guardadas mais. Então, toda reação, ou melhor, a maioria das reações, elas trazem consigo algumas evidências, alguns indícios. E quais são? Vamos relembrar, né? São esses daqui que o tio acabou de mostrar para vocês. Normalmente, uma reação química vem acompanhada de mudança de cor, formação de precipitado, liberação de gás, blá, 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 blá. Tudo bem? Isso é importante de evidenciar. Muito bem. Quais são os principais tipos de reações que nós temos, de reações químicas? Vamos relembrar aqui, ó. Nós temos reações de síntese ou adição, reações de análise ou decomposição, reações de deslocamento ou simples troca e reações de dupla troca. Tá? Essas são os 4 principais tipos de reações de compostos inorgânicos, certo? Então, o que é uma reação de síntese? Síntese ou
adição. Vamos relembrar. Toda vez que eu colocar uma substância X para reagir com uma substância Y e o composto formado é o composto XY, ó, é a somatória dos compostos originários, né? Eu tenho uma reação de adição, ó, foi adicionado o composto X no composto Y e vice-versa, né? Então eu tenho uma reação de adição. O que é uma reação de análise ou decomposição? É o contrário. Se eu tiver uma substância composta de X e Y e eu conseguir de alguma maneira fazer com que esse composto se converta no composto X, né, no elemento X e no elemento Y, eu tenho uma típica reação de análise, né? Porque houve análise, houve a decomposição, análise ou decomposição, né? Então o meu reagente se decompõe em duas ou mais substâncias, ou dois ou mais elementos, enfim. Certo? Então essa daqui é uma típica reação de decomposição ou análise. O que é uma reação de deslocamento? Ou de simples troca? Vamos supor, ó, eu vou dar um exemplo aqui com X e Y. Ó, eu tenho aqui um elemento X, que eu botei para reagir com YW. Né? Então, se eu formar XW e Y, eu tenho uma típica reação de deslocamento. Por que deslocamento? O X veio e deslocou o Y, né? Entrou no lugar do Y. Por isso que chama deslocamento ou simples troca. Ele deslocou o Y do lugar, entrou no lugar do Y, deslocou ele e formou o composto XY e Y foi embora. Essa daqui é uma típica, um típico mecanismo de reação de deslocamento. Muito bem. E o que é uma reação de dupla troca? Dupla troca. Quando eu tenho, por exemplo, um composto XY reagindo com um composto ZW, né? O que acontece? E aí o produto formado passa a ser XW e YZ, né? Ou ZY, aliás, ZY. Olha só, eu tenho uma típica reação de dupla troca. Por que o nome, né? Da onde que vem o nome dupla troca? Quer dizer que tem uma dupla troca de lugar, né? Olha só, o X veio para o lugar do Z e o Z veio para o lugar do X. Teve uma dupla troca de lugar. O X veio para o lugar do Z, formando XW. E Z veio para o lugar do X, formando ZY. Né? Esse daqui é o típico mecanismo de dupla troca. Tá? Então, vamos dar exemplos aqui para vocês. Ó, estamos só relembrando, isso aqui é coisa lá do ensino médio também, né, gente? O que a gente está fazendo aqui nesse curso de Química Geral? Não sei se vocês repararam. Nós estamos relembrando um monte de coisa do ensino médio e aprofundando algumas coisas, né? Então, algumas coisas a gente está passando do ponto, certo? Então, vamos lá. Ó. Vamos para você entender, não com X, Y, ZW, mas com reações típicas. Está aqui uma típica reação de síntese ou adição. Né? Porque, olha só, os meus reagentes se adicionaram formando um produto diferente dos meus reagentes iniciais. Toda vez que eu colocar para reagir água com CO2, eu formo o ácido carbônico. Certo? Essa daqui é uma típica reação de síntese ou de adição. Os reagentes se adicionaram um no outro e o outro no um, formando um produto diferente. Muito bem, olha só, uma típica reação de análise ou decomposição, né? Olha só, o meu reagente se decompôs em dois produtos. Toda vez que o meu reagente se decompor em dois ou mais produtos, eu tenho uma típica reação de análise ou de decomposição, né? Tudo bem?
aqui, ó, um exemplinho de reação de deslocamento ou simples troca. Ó, o zinco entrou no lugar do hidrogênio e formou cloreto de zinco. E o hidrogênio foi deslocado, né? Ele ficou sozinho, certo? E aí, é claro, tem o balanceamento que a gente tem que fazer depois, enfim. E tá aí uma reação de dupla troca, né? Se você for olhar direitinho, olha, tá tendo uma dupla troca. Olha lá, por que uma dupla troca? O potássio tá vindo para o lugar do cálcio, né? Aqui, ó, ele veio aqui e se ligou ao íon nitrato, e o cálcio tá vindo para o lugar do potássio. Então ele está se ligando com o íon sulfato, certo? Olha lá, teve uma dupla troca de lugar. Esse veio para cá e esse veio para cá, formando produtos diferentes. Tudo bem, gente? Então estamos relembrando aqui os principais tipos de reações. Muito bem, item 6. Condições para a ocorrência de reações. Vamos lá, então. Então vamos pensar nessas reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento ou simples troca e dupla troca, né? Por que uma reação ocorre? Qual que é a condição para que ela ocorra? Então vamos relembrar lá, ó, tá aqui, ó, quando a gente mistura nitrogênio, vem cá, vamos para a folhinha, daqui a pouco a gente volta para o slide. Olha lá, quando a gente coloca dentro de um recipiente moléculas de nitrogênio e moléculas de oxigênio. Vamos voltar lá para o nosso exemplo inicial, lá da primeira aulinha. Então, o oxigênio é de vermelhinho, o nitrogênio é azulzinho. Se eu preencher esse recipiente com nitrogênio e oxigênio e deixar ele quieto, não vai acontecer nada, gente. Por que não vai acontecer nada? Porque eu tenho aqui um típico ambiente de atmosfera. A atmosfera terrestre é basicamente nitrogênio e oxigênio, com mais alguns pouquíssimos gases também, numa quantidade muito pequena, né? Mas a grande maioria das moléculas que compõem a atmosfera gasosa, a atmosfera do nosso planeta, é formada por nitrogênio e oxigênio, certo? Então, eles não reagem numa condição típica de temperatura e pressão ambiente. Né? Por que eles não reagem, gente? Por causa disso aqui, ó. O N2 é muito pouco reativo, ou seja, bastante estável. Na molécula de N2, você tem uma tripla ligação. Os dois átomos estão ligados fortemente por 3 ligações. O N2 combina-se com O2 somente em elevadas temperaturas, mais precisamente ali por volta de 2000 graus Celsius. Então eu preciso fornecer uma energia de ativação muito grande para romper essa ligação do N2 e para que cada átomo de nitrogênio consiga se ligar com o átomo de oxigênio para formar NO, né? Então, olha lá, ó. Vem com o tio que você passa de ano, vamos para a folhinha. Vem cá. Quando eu tenho nitrogênio com oxigênio aqui dentro do recipiente, eu tenho uma mistura de 2 gases, né? Para eu conseguir fazer com que o N2 reaja com... Deixa eu pegar o pretinho aqui, ó. Reaja com O2, e aí a molécula formada é a molécula de NO. Ó, o tio tá fazendo com corzinha bem bonitinha para você entender. Para que isso ocorra, eu preciso fornecer uma energia muito grande para essas partículas para que ocorra o choque efetivo. Vocês vão ver isso em cinética, lá na fisicoquímica, em algum momento, ou em alguma outra disciplina. Não vai ser aqui na Química Geral 2, não, né? O fato é que, vamos pensar, para que haja formação de NO, olha só o que precisa acontecer. Essa molécula azul precisa se chocar com a molécula vermelha. Olha lá.
se chocar com boa orientação e quantidade de energia suficiente para que essa ligação se rompa, ó, e romper a ligação do N2 é muito difícil, como nós vimos lá, é uma tripla ligação que ocorre entre esse átomo e esse. Então, eu preciso de muita energia aqui na brincadeira. Eu preciso de 2.000 graus Celsius de temperatura para que essas moléculas se choquem com uma velocidade, com uma energia suficiente, de modo que essa nova molécula se forme e essa também, ó, que é a molécula de NO. Né? Então, aí balanceando aqui a brincadeira, fica 2, 1, 1. Uma molécula de N2 precisa se chocar com uma molécula de O2 para formar 2 moléculas de NO. Isso precisa de uma energia de ativação muito grande. Certo? Então, o que a gente está fazendo aqui agora? A gente está fazendo algumas considerações a respeito das condições para a ocorrência de reações. As reações de síntese precisam de condições termodinâmicas adequadas. Elas não acontecem espontaneamente na temperatura ambiente, ou até acontecem. Depende de reação para reação. Esse exemplo especificamente que o tio pegou aqui, ó, ele precisa de uma temperatura alta, né? Então, essas condições termodinâmicas serão trabalhadas no momento adequado. O fato é que a gente percebe que para que as reações ocorram, é preciso que hajam as condições favoráveis, as condições termodinâmicas favoráveis. Então, para que essa reação de síntese ocorra, eu preciso de 2.000 graus Celsius, né? Se a gente for pegar, por exemplo, pegar uma reação de análise agora, análise ou decomposição, vamos pegar aqui o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio não é uma substância que espontaneamente, na temperatura ambiente, vai se decompor no óxido de cálcio e CO2, né? Essa reação não é tão simples assim de acontecer, tá? Eu preciso fornecer um certo aquecimento aqui também para que essa reação ocorra, tá? Mas nós não vamos adentrar nesse tipo de assunto aqui agora. A parte termodinâmica das reações e tudo mais vai ficar para um outro momento. Tudo bem? Então, da mesma forma que reações de síntese, né? Ó, essa daqui é uma típica reação de síntese. A partir de 2 reagentes eu formei um produto. Da mesma forma que reações de síntese precisam de condições favoráveis para que elas ocorram, reações de análise muitas vezes também precisam. CaCO3, o carbonato de cálcio, não se decompõe em CaO e CO2 de forma espontânea, assim, né? De uma maneira tão simples. Normalmente a gente precisa colocar um certo aquecimento aqui na brincadeira para que essa reação ocorra. Tudo bem, gente? Ficou claro? Muito bem. Então, pensamos aqui na reação nas condições para que reações de síntese e de decomposição ocorram, né? Eu preciso de condições termodinâmicas para isso. Vamos pensar agora um pouquinho sobre as condições para ocorrência de reações de deslocamento ou simples troca, tá? Vamos falar um pouquinho disso. Então, nas reações de deslocamento e simples troca, além das condições termodinâmicas que a gente precisa observar para pensar, nós temos situações típicas parecidas com essa daqui. Então, por exemplo, olha só, ó que legal da gente pensar. Toda vez que eu pegar o zinco metálico, o metal zinco, e botar para reagir com ácido clorídrico, eu formo, né, cloreto de zinco. Você vai ver lá a formação de uma nova substância e a liberação de um gás, que a gente chama de hidrogênio, certo? Então essa reação ocorre, você consegue perceber ela na tua frente. Quando você pega o metal zinco e joga ácido clorídrico em cima, você percebe o borbulhar, né, sair ali da reação, do contato entre essas duas substâncias. Começa a sair um gás,
Aliás, se você colocar esse gás em contato com uma chama, você vai ver que ele vai explodir. O que caracteriza a formação de hidrogênio, né? Que é um gás que explode muito facilmente. Então, tá vendo aqui uma reação de deslocamento, né? O zinco está deslocando o hidrogênio está saindo na forma de gás e está sendo formado ali o cloreto de zinco. Isso você percebe na tua frente, é visível essa formação. E você até testa a formação do hidrogênio, né? Então esse hidrogênio que está saindo lá do tubo que você está fazendo a brincadeira, se você colocar ali uma chama, ele vai explodir na tua frente. Claro que é uma explosão pequenininha, né? Porque a quantidade de gás ela é pequena, mas acontece, certo? Então, olha só que interessante, né? Essa reação é uma típica reação de deslocamento que ocorre espontaneamente na temperatura ambiente, né? Você não precisa ficar mexendo muito nas condições termodinâmicas, fornecendo temperatura, nada disso. Já se eu pegar o metal cobre e colocar ele para reagir com ácido clorídrico, a reação não vai ocorrer de uma maneira tão simples, né? A gente costuma dizer que não ocorre muito facilmente. Olha, tudo que a gente está trabalhando aqui não é de forma absoluta, e sim a gente está fazendo considerações. Então, toda vez que você botar o cobre para reagir com ácido clorídrico, você vai perceber que a reação não vai ocorrer, não vai haver formação de hidrogênio gasoso, né? O cobre não vai azular, né? Ele não vai ficar na forma azulada, mostrando a formação de um sal de cobre, né? Então você não vai perceber a ocorrência, né? Assim como, e aí, claro, é por isso que é interessante a gente levar isso em consideração, né? Ah, não, peraí, não. Se eu for falar disso aqui agora, eu vou colocar o carro na frente dos bois. Muito bem, então vamos continuar aqui nosso argumento. Então, a questão que está em jogo aqui é por que essa reação ocorre e essa não ocorre com facilidade, né? Por causa do seguinte, por meio de observação, a gente percebeu que existe uma fila de reatividade dos metais, né? Então, e aí essa fila de reatividade pode ser representada por meio aí de uma figurinha como essa daqui, onde a gente percebe que existem metais com maior facilidade de doar elétrons, portanto mais reativos, né? Com maior facilidade de estabelecer ligações químicas, né? E isso tem um pouco a ver com eletronegatividade, enfim, mas tá aqui uma fila de reatividade, né? E aí do lado você percebe que o hidrogênio é o foco da brincadeira, né? Porque o hidrogênio está sempre ali presente nos ácidos clássicos que a gente ataca os metais, né? Então, por que essa segunda reação não ocorreu? Porque o cobre é um metal nobre, portanto menos reativo do que o hidrogênio. Olha lá, então o metal mais nobre que existe e menos reativo é o ouro, seguido da platina, o hidrogênio, chumbo, né? E aí vai. E o metal mais reativo de todos é o césio. Tudo bem? Então, por que essa reação ocorreu e por que essa reação não ocorre em condições normais? Por causa do seguinte, essa daqui é uma típica reação de deslocamento ou simples troca. O zinco, ele consegue entrar no lugar do hidrogênio porque ele está aqui, ó. Ele é mais reativo do que o hidrogênio. Portanto, ele desloca o hidrogênio. O cobre, ele não consegue deslocar o hidrogênio porque ele é menos reativo do que o hidrogênio. Certo? Então, essa fila de reatividade dos metais nos permite prever com alguma facilidade a ocorrência ou não de reações numa condição normalzinha, né? Claro que isso aqui é tudo meio relativo, tá, gente? Então, por exemplo, o ouro. Ó, o ouro. Vem cá, vem com o tio aqui que você passa de ano. Olha lá, o ouro. Se eu colocar ele para reagir com HCl, essa reação vai ocorrer? Não vai ocorrer numa condição normal, né? Por que não vai ocorrer? Porque o ouro ele é menos reativo do que o hidrogênio. Professor,
como é que a gente descobre essa fila de reatividade dos metais? Daqui a pouco eu vou fazer um exercício com vocês que demonstra de uma maneira muito simples e didática como é que a gente coloca esses metais em fila desde o menos reativo até o mais reativo. É muito interessante, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói essa fila de reatividade de metais, ok? Por enquanto vamos aplicar isso aqui para a gente conseguir prever se uma reação vai ocorrer facilmente ou não vai ocorrer de uma maneira muito simples, né? Então o cobre, quando eu coloco ele para reagir com HCl, essa reação não vai ocorrer com muita facilidade, porque o cobre ele é menos reativo do que o hidrogênio, portanto ele não desloca o hidrogênio com facilidade. Da mesma maneira, o ouro, gente, olha lá, essa reação não vai ocorrer com facilidade porque o ouro não vai conseguir entrar no lugar do hidrogênio, tá? A reatividade do ouro é menor do que o do hidrogênio, portanto ele não entra no lugar. Muito bem, só que tudo isso daqui que a gente está trabalhando é tudo meio relativo, ele não vai ocorrer com facilidade, mas existem muitas formas da gente atacar o ouro, né? Da gente pensar no ataque de metais nobres, né? Então o cobre ele não é atacado pelo HCl, né? Mas se eu mudar o ácido ou combinar ácidos, aumentar a temperatura, aí a reação passa a ocorrer, né? Então a gente está trabalhando aqui com considerações, né? A gente sabe que o ouro, por exemplo, apesar de ser muito nobre, se eu pegar e tentar atacar ele com água régia, que é uma mistura de ácidos, de ácido nítrico com ácido clorídrico, e se eu botar lá uma temperatura também para ajudar e tudo mais, ele é atacado, né? Ele vai reagir. Então ele vai passar do estado metálico para o estado iônico. Tudo bem? Então essa reação vai sim ocorrer, numa condição bem fora da tradicional. Ela vai ter dificuldade para ocorrer, mas vai ocorrer. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender como é que a gente consegue prever se uma reação é fácil de ocorrer ou não a partir dessa fila de reatividade dos metais. Isso quando eu estou colocando o metal para reagir. E quando eu estou pensando numa reação de simples troca, onde o que está em jogo aqui é um não metal, do tipo flúor. A regra é a mesma, só que eu tenho uma fila de reatividade dos não metais. Então, essa reação ocorre? Sim, ocorre. Por quê? Porque o flúor é mais reativo do que o cloro. Então, o flúor ele vai conseguir entrar no lugar do cloro, formando o fluoreto de sódio, né? E o cloro vai ser deslocado. É uma reação de simples troca. Tá? Então essa reação vai ocorrer com uma certa facilidade. O contrário não ocorre muito facilmente. Então o cloro não vai conseguir com facilidade entrar no lugar do flúor, porque o flúor é mais reativo do que o cloro. Ele se liga mais fortemente com o sódio do que o cloro numa situação comum de laboratório. Então o flúor, por ser mais reativo do que o cloro, ele consegue entrar no lugar dele, deslocar ele e se ligar facilmente com o sódio. O contrário não ocorre. O cloro, essa reação aqui não vai ocorrer com facilidade. Tá claro isso, gente? Antes da gente ir para os exercícios, eu vou fazendo o seguinte. Já está dando 29 minutos, eu vou parar o nosso vídeo por aqui. Beijo no coração e até a nossa próxima atividade.